E aí, meus amores, hoje eu vou falar pra vocês sobre a minha experiência com facetas de porcelana ou lentes de contato. Bom, se você ainda não me segue lá no Instagram, meu nome é Shirley Rios com 2 R's. E se você não é inscrito no canal, me segue também, que aí você fica por dentro de toda vez que eu publicar um vídeo aqui. E também me ajuda bastante a divulgar mais o meu canal. Bom, pra quem me conhece há muito tempo, já viu vídeos antigos meus, eu com aparelho, né, com aquela boca maravilhosa, com aparelho. E eu já vivi, assim, praticamente metade da minha vida usando o aparelho. Então, a minha história com o aparelho é das antigas. Eu tenho até um termo, assim, quase trauma de não, aparelho não. Bom, e meus sisos começaram a nascer e isso começou a machucar muito, né, a boca. Quem já tirou sisos sabe como é. A minha mãe resolveu me levar no dentista e o médico falou, ó, sua filha pode usar aparelho, porque ele vai trazer os dentes dela mais pra frente e vai deixar o siso nascer. E aí não vai ter a necessidade de arrancar, porque ela tem os dentes bem pequenininhos e tem espaços, né? Então fica mais fácil até mesmo pra ela, porque vai diminuir o espaço e o siso vai nascer. Então ela não tem necessidade de tirar. Eu achei o máximo, né? Tipo, querendo colocar aparelho, toda, né, metida, querendo pôr aparelho. E depois também eu não ia ter que passar por uma cirurgia, né? Então foi maravilhoso pra mim. Coloquei, toda feliz. E usei por 5 anos. A princípio, ele falou que em 2 anos ia ser o tratamento. Deu 2 anos, aí eu comecei a perguntar. E aí, a quando eu vou tirar? E aí, não, só mais 1 ano, porque ele ainda não tá do jeito que tem que ficar. Aí fiquei mais 1 ano, e no outro ano a mesma coisa, mais 1 ano. E isso deu 5 anos, quase 6 anos. E eu, o quê? Vocês estão me enrolando. Tipo assim, não tinha um médico certo, assim, que tava me acompanhando, sabe? E fiquei uns 2 anos sem usar aparelho. Meus dentes já estavam juntos, né? Eu tinha um espaço no meio, que era bem mais visível, e nos caninos, atrás dos caninos também era bem mais espaçoso. Esses espaços maiores tinham fechado. E aí eu falei, ah, tá ótimo, acho que já não preciso mais de usar aparelho. Ok. Passou uns 2 anos, mais ou menos, eu comecei a sentir que principalmente os caninos aqui estavam muito afastados. Dependendo do ângulo que eu dava um sorriso, dava pra ver, parecia até que eu tava sem um dente, de tanto espaço que tinha. Então os espaços não eram proporcionais, sabe? Eram bem irregulares. E os da frente começou também a abrir novamente. E aí, os da frente eu nem me importava muito, tipo assim, eu já vivi muito tempo com os dentes afastados. E eu achava até um charme, sabe? Assim, não me incomodava muito. Mas os de trás aqui, assim, ao lado, me incomodava porque ficava parecendo que eu tava sem dente, né? Quando passou uns 2, quase 3 anos mais ou menos, eu fiquei caçando dentistas, fui em vários, e todos me recomendavam o quê? Voltar com o aparelho. E eu queria? Não. Então eu ficava, não, tudo bem, vou pensar, nem nesse pensar eu ia em outro dentista, e assim por diante. E aí teve alguns dentistas que começaram a me recomendar colocar faceta de porcelana ou resina pra, tipo assim, me livrar de vez desse problema e também trazer uma estética melhor pra minha boca, porque os meus dentes eram muito pequenos. Só que nem era muito famoso na época e tal, então eu, né, não tinha visto, assim, pessoas que tivessem feito, eu só tinha fotografias, enfim. Mas eu comecei a pensar nessa hipótese. E aí eu procurei um dentista que eu sentisse confiável, né, porque às vezes a gente sente como se estivesse só vendendo ali um produto, né. Então eu não queria passar por uma experiência de novo de um dentista que me enganasse 5 anos e não fizesse nada. Aí eu achei um dentista que ele trabalha bem com essa parte estética, e aí ele me sugeriu fazer o inverso. Eu teria que usar aparelho por uns 2 a 3 anos quase, e aí já pensa, né, eu respirando fundo. Mas como eu já tinha ouvido isso de vários outros, eu até que já tava um pouco mais aberta pra isso. E aí foi quando ele me falou, faz o seguinte, usa o aparelho e a gente vai fazer o modo inverso do que você estava fazendo. Em vez de juntar, ele vai separar, mas separar com as medidas certinhas entre os espaços, né? Pra ficar certo pra encaixar as lentes. Ele trabalha só com lente, tem médico que trabalha com lente e com resina. Se vocês quiserem pesquisar melhor, tem uma diferença, tá? Com a resina desgasta menos, assim, tem muitos benefícios. Principalmente pra quem já tem um dente bonito esteticamente, só quer dar uma regulada aqui ou ali, a resina, assim, ao meu ver, parece ser uma ótima escolha. Eu resolvi optar pelo de porcelana
por dois motivos. O primeiro, porque ele tem uma manutenção de um tempo maior, né? Tipo, de 10 a 15 anos mais ou menos, eu posso fazer uma manutenção, então vai demorar bem mais que uma resina. E a resina tem a facilidade muito maior de quebrar do que a de porcelana. Pelo menos isso foi quando eu pesquisei na época e o que o médico me falou. Então eu optei fazer de resina por isso. A de porcelana. Então eu optei a fazer a de porcelana devido a esses cuidados, e ele também já é muito experiente com a de porcelana, né? Enfim, fiz a de porcelana. A princípio estava previsto 6 dentes. Só que depois, no decorrer que a gente estava testando, colocando as próteses, né, de amostra que ele faz, a gente percebeu que teria que ser 10 dentes. Porque o meu sorriso é muito aberto, principalmente quando eu dou um sorriso espontâneo, né, e tal. Ele abre demais, então ele chega a mostrar os caninos. Esses 2 dentes após os caninos, na verdade. E a diferença ficava muito monstra. Tanto da cor, né, que a faceta ela vai ser um pouco mais clara que o meu dente natural. E o tamanho, porque ele teve que crescer um pouco o dente devido à estética, né, do meu dente ser pequeno. Antes de colocar, eu tive que fazer uma cirurgia, mas uma cirurgia que ele retira um pouco da gengiva. Ele teve que desgastar entre os caninos aqui e chegar até o osso, quase ao osso, não chegou bem ao osso do canino, mas deixar um pouco mais exposto. E eu tive muita sensibilidade, não vou mentir. Eu sempre tive os dentes bem sensíveis, sempre. Incrível. Não sei se é por ser pequeno, mas eles sempre foram muito sensíveis. Eu não consigo tomar água gelada, coisas muito geladas. E quando ele fez essa cirurgia, os caninos ficaram super sensíveis. Super, muito, muito, muito. Não sei nem o que falar. Às vezes até com uma água um pouquinho assim, um pouquinho quente, um chá, eu já sentia um pouquinho. Ele falou que era normal até eu colocar as lentes, que aí ia cobrir, né, essa parte um pouco exposta que ficou dos caninos. Ok, aí coloquei as lentes. Depois de quase 3 anos usando o aparelho, coloquei as lentes no meio do ano passado e coloquei 10 facetas de porcelana na parte superior. Então, só na parte superior. Tem a diferença com os dentes de baixo por causa da cor? Tem. Eu tenho que ficar fazendo clareamento, mas eu tô fazendo mais em casa, né, com os produtos que ele mesmo me indicou pra comprar e pra fazer. Então eu tento fazer, é claro que nem sempre eu faço, aí começa a amarelar e dá a diferença principalmente quando eu tô sorrindo ou conversando com alguém, dá pra perceber a cor, né, dos dentes. Então, esse processo todo, assim, foi quase 4 anos pra chegar nesse resultado. Quando ele me deu essa ideia, não era famoso, não tinha essa coisa de colocar facetas de porcelana, não sei o que, não tinha. Foi uma solução devido ao meu caso, mesmo ser bem isolado, né, ter dentes bem pequenininho para um formato de boca muito grande, e aproveitar que ele já tinha os espaços para desgastar menos, porque esse processo desgasta muito o dente, muito. Eu vou mostrar umas fotos para vocês de pessoas que fizeram e que teve que desgastar. Então, se você for fazer apenas parte estética, você tem que pensar muito bem, porque os seus dentes já são num tamanho perfeito, já tem os espaços fechados. Então, assim, se você quiser muito, porque ele vai ter que desgastar. Pensa, não tem nenhum espaço. O meu já tinha um pouco de espaço entre eles. E ainda assim teve que desgastar um pouquinho mais para conseguir encaixar certinho a faceta de porcelana. Não tem mais vida dos seus dentes após uma faceta de porcelana. Então é isso, amor. Espero que eu não tenha ficado grande esse vídeo e retirado a dúvida de vocês. Então, até o próximo vídeo. Beijo, tchau!